Eu preciso contar essa história para vocês. Não porque quero que sintam pena de mim, mas porque talvez alguém que esteja passando por algo parecido encontre força no que vou compartilhar. É uma história sobre traição, sobre como as pessoas que mais confiamos podem ser as que mais nos ferem, mas também é sobre descobrir quem você realmente é quando tudo desmorona ao seu redor. Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e por muito tempo acreditei que era invisível. Não no sentido literal, claro, mas naquele jeito cruel que a vida tem de fazer você se sentir como se não importasse, como se suas conquistas fossem sempre menores, seus sentimentos sempre exagerados, sua presença sempre dispensável. Tudo começou há 3 anos, quando entrei para trabalhar na Inovex, uma empresa de marketing digital no centro da cidade. Era meu primeiro emprego depois de terminar a pós-graduação em comunicação. Estava ansiosa, esperançosa, cheia de sonhos sobre como finalmente seria reconhecida pelo meu talento. Como eu era ingênua. No primeiro dia, conheci Lívia. Ela tinha 29 anos, cabelos loiros impecáveis, sempre vestida como se tivesse saído de uma revista, e um sorriso que parecia genuíno demais para ser real. Lívia trabalhava no departamento de criação há 2 anos e se ofereceu para me mostrar como as coisas funcionavam por ali. Marina, que nome lindo! Vamos ser grandes amigas, eu já sei. Ela disse isso segurando minha mão com uma intensidade que me pegou desprevenida. Aqui entre nós, esse lugar pode ser um pouco competitivo, mas se você ficar comigo, eu te protejo. Proteção. Era exatamente o que eu pensava que precisava. Eu vinha de uma família onde sempre fui a filha certinha, aquela que nunca dava problema, mas também nunca recebia a mesma atenção que minha irmã mais nova, a rebelde carismática. Meus pais sempre me viam como responsável demais, séria demais, previsível demais. Lívia foi a primeira pessoa que pareceu ver algo especial em mim. Nas primeiras semanas, nossa amizade se desenvolveu rapidamente. Almoçávamos juntas todos os dias. Ela me contava sobre a política interna da empresa, sobre quem evitar, sobre como impressionar o chefe. Em troca, eu ouvia suas histórias sobre encontros desastrosos, seus sonhos de abrir a própria agência, suas inseguranças que ela escondia tão bem dos outros. Sabe, Marina, você é diferente das outras meninas daqui. Você realmente me escuta. Ela dizia isso enquanto brincava com o cabelo, aquele gesto que eu descobriria mais tarde ser calculado. As outras são tão vazias, superficiais, mas você tem profundidade. Eu me sentia escolhida, especial. Finalmente alguém via o que eu tinha para oferecer. Foi durante o 2º mês que conheci Rafael. Ele apareceu numa reunião de brainstorming como o novo diretor de contas, transferido da filial de São Paulo. Alto, moreno, com aquele tipo de presença que faz todo mundo se endireitar na cadeira quando ele entra na sala. Mas o que mais me chamou a atenção foi como ele prestava atenção quando eu falava. Não era só educação, era interesse genuíno. Após a reunião, ele veio até minha mesa. Marina, suas ideias sobre a campanha da Nexus foram brilhantes. Você tem uma visão muito clara sobre o comportamento do consumidor. Suas palavras me aqueceram por dentro. Gostaria de tomar um café depois do trabalho? Tenho algumas ideias que gostaria de discutir com você. Lívia estava ao meu lado quando isso aconteceu. Vi uma sombra passar pelos seus olhos, rápida demais para ter certeza se realmente aconteceu. Rafael parece interessante, ela comentou depois que ele se afastou. Mas cuidado, Marina. Homens bonitos como ele geralmente são problemáticos. Acredite, já passei por isso. Eu deveria ter prestado mais atenção ao tom dela. Não era preocupação de amiga. Era algo diferente. Mas eu estava cega, encantada pela possibilidade de finalmente ter encontrado alguém que me via. O café virou jantar. O jantar virou longas conversas caminhando pela cidade. Em 2 semanas, Rafael e eu estávamos oficialmente namorando. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti verdadeiramente vista por alguém. Você sabe exatamente quem é. Ele me disse uma noite, enquanto estávamos deitados no sofá da minha sala, assistindo a um filme que nenhum de nós estava realmente prestando atenção. Isso é raro, Marina. A maioria das pessoas passa a vida inteira fingindo ser alguém que não são.
Lívia, claro, queria saber de todos os detalhes. Era quase obsessiva na forma como perguntava sobre nossos encontros, nossos planos, nossas conversas íntimas. Inicialmente pensei que era genuíno interesse de amiga. Como ele te beijou? O que vocês conversaram? Ele já disse que te ama? As perguntas vinham em rajada, sempre acompanhadas daquele sorriso que eu interpretava como apoio. Eu contava tudo, absolutamente tudo. Como uma adolescente apaixonada conversando com a melhor amiga, eu compartilhava cada momento doce, cada insegurança, cada medo sobre o relacionamento. Lívia ouvia com aquela atenção intensa que me fazia sentir importante, validada. Ai, que inveja boa! Ela sempre dizia: vocês são o casal perfeito. Eu torço tanto por vocês. No trabalho, comecei a me destacar. Minhas campanhas estavam dando resultados. Meus relatórios eram elogiados nas reuniões. E Rafael sempre fazia questão de reconhecer meu trabalho publicamente. Pela primeira vez, eu sentia que estava sendo vista pelos meus méritos. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Lívia começou a fazer pequenos comentários. Nada direto, nada que pudesse ser facilmente confrontado, mas um veneno sutil que ela injetava nas nossas conversas. Que bom que o Rafael reconhece seu trabalho. Quer dizer, ele é seu namorado, né? É natural que ele te apoie. Ou então, nossa, você mudou tanto desde que começou a namorar. Antes você era mais, sei lá, mais você mesma. Quando eu questionava o que ela queria dizer, ela sempre recuava. Ah, não, Marina. Não foi isso que quis dizer. É que às vezes, quando estamos apaixonadas, perdemos um pouco nossa identidade, sabe? Mas você está radiante, de verdade. Esses comentários começaram a criar pequenas fissuras na minha confiança. Será que eu estava realmente mudando? Será que meu sucesso profissional tinha a ver com meu relacionamento? Será que eu estava me iludindo? Uma tarde, Lívia apareceu na minha mesa com uma expressão preocupada. Marina, posso falar com você em particular? Fomos para a copa vazia. Ela olhou ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhas antes de falar. Olha, não sei se devo te contar isso, mas vi o Rafael ontem à noite no café central com uma mulher. Meu estômago gelou. Que mulher? Não sei quem era. Loira, muito arrumada. Eles pareciam próximos. Ela fez uma pausa dramática. Talvez fosse trabalho, sei lá. Mas achei que você devia saber. Passei a noite inteira pensando nisso. Quando perguntei para Rafael sobre o dia anterior, ele mencionou naturalmente que tinha tido um jantar de trabalho com uma cliente. Coincidência ou não? Por que não me contou? Perguntei tentando soar casual. Contei sim, amor. Te mandei mensagem dizendo que ia chegar tarde por causa de um jantar de trabalho. Ele mostrou o celular. A mensagem estava lá. Como eu não tinha visto? Comecei a questionar minha própria memória. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Lívia estava sempre lá com informações desencontradas, insinuações suaves, preocupações de amiga sobre Rafael. Ela sabia exatamente onde apertar para que minhas inseguranças mais profundas viessem à superfície. Você viu como a Fernanda do financeiro olhou para o Rafael hoje? Homens como ele atraem muita atenção, Marina. Você precisa ficar esperta. O Rafael disse que saiu com os meninos na sexta? Que estranho, porque o João comentou que não encontrou com ele. Marina, você anda um pouco paranoica ultimamente. Será que não está exagerando nas suas inseguranças? Cada semente de dúvida que ela plantava crescia e se multiplicava na minha cabeça. Comecei a questionar tudo. Cada mensagem não respondida imediatamente, cada plano cancelado, cada olhar que Rafael direcionava para outras mulheres. O pior é que Lívia sempre terminava essas conversas me consolando. Mas olha, mesmo que aconteça alguma coisa, você sempre terá a mim. Eu nunca te abandonaria. Amigas de verdade são para sempre. Relacionamentos vêm e vão. Enquanto isso, no trabalho, algo interessante estava acontecendo. Minhas campanhas continuavam sendo um sucesso. A campanha que desenvolvi para a Nexus teve um retorno 400% acima do esperado. O CEO da empresa, Sr. Cardoso, me chamou em sua sala para uma conversa particular. Marina, seu trabalho tem sido excepcional. Estamos impressionados com sua capacidade de entender o mercado e criar campanhas que realmente conectam com as pessoas. Ele ajustou os óculos, parecendo genuinamente empolgado.
Queremos que você lidere o projeto da Millennium Corp. É nossa maior conta este ano. Era o reconhecimento profissional que eu sempre sonhei. Mas quando compartilhei a notícia com Lívia, sua reação foi estranha. Uau, que incrível, Marina! Mas o entusiasmo na voz não alcançou seus olhos. Projeto grande. Responsabilidade grande. Espero que você dê conta. Às vezes essas oportunidades vêm no momento errado da nossa vida, né? Principalmente quando você está com problemas pessoais. Que problemas pessoais? Perguntei confusa. Ah, não sei. Só acho que você anda meio perdida ultimamente. Entre nós, você tem certeza de que está preparada para uma responsabilidade assim? Suas palavras foram como facadas pequenas, mas profundas. Por que ela não podia simplesmente ficar feliz por mim? Com Rafael, eu comecei a agir de forma cada vez mais possessiva e insegura. Checava o celular dele quando ele não estava olhando. Fazia perguntas indiretas sobre onde tinha estado. Interpretava cada silêncio como confirmação das minhas piores suspeitas. Marina, o que está acontecendo com você? Ele perguntou uma noite, depois de eu fazer um drama porque ele demorou para responder uma mensagem. Você não era assim. Você era confiante, segura de si. Não entendo essa paranoia toda. Não é paranoia, explodi. É intuição feminina. Você anda diferente comigo. Diferente como? Mais distante. Como se tivesse algo a esconder. Ele suspirou. Uma expressão de cansaço que eu nunca tinha visto antes. Marina, eu te amo. Mas esse ciúme está destruindo o que temos. Você precisa confiar em mim, ou isso não vai funcionar. Naquela noite chorei até adormecer. Na manhã seguinte encontrei Lívia na copa da empresa. E mais uma vez, ela estava lá para me consolar. Homens sempre falam assim quando são pegos. Ela disse me abraçando. Eles revertem a situação. Fazem a gente se sentir louca. É uma tática clássica. Mas e se eu realmente estiver sendo paranoica? Marina, você é minha melhor amiga. Eu te conheço. Sua intuição nunca me enganou. Se você está sentindo que tem algo errado, é porque tem. Era exatamente o que eu queria ouvir. Lívia sempre sabia o que dizer para validar meus piores medos. O projeto da Millennium Corp consumiu minha vida nos meses seguintes. Eu estava determinada a provar que merecia essa oportunidade. Trabalhava até tarde, finais de semana, criando apresentações impecáveis, analisando dados até meus olhos arderem. Lívia começou a reclamar que eu estava negligenciando nossa amizade. Você mal fala comigo ultimamente, Marina. Esse projeto está te consumindo. E o Rafael? Como está lidando com essa sua dedicação obsessiva ao trabalho? A verdade é que Rafael estava sendo incrivelmente compreensivo. Ele me trazia jantar no escritório quando eu ficava até tarde. Massageava meus ombros tensos. Me incentivava quando eu duvidava das minhas capacidades. Você é brilhante, Marina. Este projeto vai mostrar para todo mundo o que eu já sei há muito tempo, que você é especial. Mas as palavras de Lívia ecoavam na minha cabeça. Cuidado para não negligenciar quem realmente importa por causa do trabalho. Carreiras são passageiras. Amizades verdadeiras são para sempre. Uma sexta-feira, eu estava terminando uma apresentação importante quando meu computador travou. Era quase meia-noite, e eu precisava entregar tudo na segunda de manhã. Entrei em pânico. Rafael apareceu no escritório com café e seu laptop. Vamos reconstruir isso juntos, ele disse simplesmente. Passamos a madrugada inteira refazendo a apresentação. Ele não sabia muito sobre marketing, mas conhecia design e me ajudou a organizar as ideias de forma mais visual e impactante. Às 6 da manhã, tínhamos criado algo ainda melhor do que eu tinha antes. Por que você fez isso? Perguntei, exausta, mas grata. Porque quando você brilha, o mundo fica mais interessante. Ele respondeu, beijando minha testa. Naquele momento, eu deveria ter percebido quão real era o amor dele. Mas as sementes plantadas por Lívia já tinham raízes profundas. A apresentação foi um sucesso estrondoso. A Millennium Corp aprovou o projeto no mesmo dia, e Sr. Cardoso anunciou na reunião geral que eu seria promovida a gerente sênior. O trabalho da Marina superou todas nossas expectativas. Ela será responsável por liderar nossa nova divisão de campanhas estratégicas. Eu estava nas nuvens. Finalmente reconhecimento. Finalmente eu importava. Lívia foi uma das primeiras a me parabenizar, mas havia algo forçado em seu entusiasmo. Que maravilha, Marina! Merecidíssimo!
Ela me abraçou, mas o abraço durou meio segundo a mais do que natural. Agora você vai ficar ainda mais ocupada. Mal nos vemos mais. Claro que vamos nos ver. Você é minha melhor amiga. Sou mesmo? Ela me olhou diretamente nos olhos. Porque às vezes, sinto que o trabalho e o Rafael são mais importantes para você do que nossa amizade. A culpa me atingiu como um soco. Será que eu estava realmente negligenciando as pessoas importantes da minha vida? Naquela noite, marquei um jantar especial com Rafael para comemorar. Escolhi um restaurante que tínhamos ido no nosso primeiro encontro. Estava usando o vestido que ele mais gostava em mim. Tinha até comprado uma garrafa de vinho especial. Mas Rafael chegou atrasado, parecendo cansado e distraído. Desculpa, amor. Foi um dia puxado. Ele me beijou rapidamente e se sentou, pegando o cardápio sem realmente me olhar. Pensei que você estaria mais empolgado, eu disse, tentando disfarçar a decepção na voz. Empolgado com o quê? Com minha promoção. Ah, sim, claro que estou. É fantástico, Marina. Mas ele disse isso enquanto olhava o cardápio, como se fosse algo secundário. O jantar inteiro foi assim. Ele estava fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Conversamos sobre trabalho, sobre projetos futuros, mas faltava aquela conexão que sempre tivemos. Eu me senti sozinha mesmo estando com ele. Na segunda-feira, Lívia me encontrou no banheiro da empresa com aquela expressão que eu já conhecia bem. A face da amiga preocupada. Marina, preciso te contar uma coisa, mas promete que não vai se chatear comigo? Meu estômago se contraiu. O que foi? É sobre o Rafael. Na sexta noite eu estava no Mood Lounge com umas amigas e eu vi ele lá. Como assim? Ele estava comigo no jantar. Que horas vocês terminaram? Pensei rapidamente. Umas 10h30. Marina, eram quase 11h30 quando eu vi ele no bar. Ele estava com uma mulher ruiva, muito próximos. Até pensei em ir falar com ele, mas... Mas o quê? Eles pareciam íntimos demais para ser casual. Ela estava rindo, tocando o braço dele. Marina, sinto muito, mas achei que você devia saber. O mundo girou ao meu redor. Rafael tinha mentido sobre ir direto para casa depois do nosso jantar? Quem era essa mulher ruiva? Você tem certeza de que era ele? Absoluta. Marina, eu nunca mentiria para você sobre algo assim. Confrontei Rafael naquela mesma noite. Ele negou tudo veementemente. Marina, eu fui direto para casa depois do nosso jantar. Ligo o PlayStation e dormi. Você pode verificar meu histórico de jogos online se quiser. Ele parecia genuinamente confuso. E que mulher ruiva! Eu nem conheço nenhuma mulher ruiva. Lívia te viu lá. A Lívia? Algo mudou em sua expressão. Marina, você confia mais na Lívia do que em mim? Ela é minha melhor amiga. Por que ela mentiria? Não sei, mas eu estou te dizendo a verdade. Não estive em bar nenhum na sexta. A discussão escalou até ele sair de casa, frustrado e magoado. Eu fiquei sozinha, sem saber em quem acreditar. No dia seguinte, Lívia estava lá, como sempre, pronta para me acolher. Eu te avisei sobre homens bonitos, Marina. Eles acham que podem fazer o que querem porque sabem que somos apaixonadas. Ela segurou minha mão. Mas olha o lado bom. Agora você tem sua carreira decolando. Você não precisa de ninguém. Você sempre foi forte por si só. Suas palavras deveriam ter me consolado, mas havia algo nelas que me incomodava. Uma satisfação mal disfarçada, como se ela estivesse feliz com a minha dor. Rafael e eu ficamos separados por uma semana. Foram os 7 dias mais miseráveis da minha vida. Eu queria acreditar nele, mas a versão de Lívia parecia tão detalhada, tão específica. Por que ela inventaria algo assim? Foi durante essa semana que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava trabalhando até tarde na empresa, sozinha no andar, quando escutei vozes vindo da sala de reuniões. Reconheci imediatamente uma delas. Era Lívia, mas ela deveria ter ido embora há horas. Curiosa, me aproximei da porta entreaberta. Tem que terminar logo com ela, Lívia estava dizendo. A Marina está ficando suspeita. Meu sangue congelou. Com quem ela estava falando? E por que estava falando sobre mim? Você disse que ia ser fácil, Lívia. Disse que ela acreditaria em qualquer coisa. Era uma voz masculina, familiar, impossível. Era Rafael. E ela acreditou. Rafael, a Marina me conta literalmente tudo. Cada insegurança, cada medo, cada momento íntimo de vocês.
É quase divertido como ela é ingênua. Isso é doentio, Lívia. Eu não consigo mais fingir que estou interessado nela. Mais um pouquinho, amor. Só até eu conseguir a promoção que deveria ser minha. Assim que ela entregar o projeto da Millennium Corp e eu conseguir assumir como líder da equipe, você pode terminar com ela. Por que você não consegue simplesmente fazer um trabalho melhor que o dela? Lívia riu. Um som amargo que eu nunca tinha escutado antes. Porque a Marina é boa no que faz, ok? Eu odeio admitir, mas ela tem talento. A única forma de competir com ela é destruindo-a por dentro. E você, meu querido, tem sido a ferramenta perfeita para isso. E se ela descobrir sobre nós? Ela não vai descobrir. A Marina é esperta para trabalho, mas é completamente cega para pessoas. Ela acredita em tudo que eu falo porque quer ter uma amiga de verdade. É quase patético. Eu estava paralisada, segurando na parede para não cair. Cada palavra que ouvia destruía um pouco mais do que eu pensava saber sobre minha vida. Além do mais, Lívia continuou, mesmo que ela descubra, quem vai acreditar nela? Eu sou a amiga dedicada que sempre esteve ao lado dela. Você é o namorado que sempre a apoiou. Ela é a paranoica insegura que vê traição onde não existe. Nós criamos essa narrativa juntos. Quando isso começou para você, Lívia? Quando você decidiu que me odiava tanto? Desde o primeiro dia que ela pisou nessa empresa. Lívia respondeu sem hesitar. Você não viu como todo mundo ficou impressionado com ela imediatamente? Como o Sr. Cardoso ficou interessado no trabalho dela? Como você ficou interessado nela? Eu pensei que você gostasse dela. Eu gosto de destruí-la lentamente. Tem sido fascinante assistir ela questionar sua própria sanidade, sua própria capacidade. A Marina sempre foi tão certinha, tão confiante. Quebrar isso tem sido o projeto mais satisfatório que já tive. Naquele momento, tudo se encaixou. Cada comentário venenoso, cada preocupação de amiga, cada informação desencontrada que me fazia duvidar de Rafael. Lívia não era minha amiga, era minha sabotadora. E Rafael estava traindo não só meu coração, mas toda a confiança que eu havia depositado nele. Saí dali em silêncio, com o coração partido, mas estranhamente, com uma clareza mental que eu não sentia há meses. Finalmente eu entendia o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, agi normalmente. Continuei conversando com Lívia como se nada tivesse mudado. Continuei falando com Rafael como se ainda confiasse nele. Mas por dentro, eu estava planejando. Não planejando vingança. Isso seria baixo demais para o que eu queria me tornar. Eu estava planejando minha liberdade. Primeiro, documentei tudo. Cada projeto que eu tinha liderado, cada ideia que era originalmente minha, cada contribuição que eu havia dado à empresa. Organizei meu portfólio de forma impecável. Segundo, comecei a gravar nossas conversas. Não para usar contra eles, mas para ter certeza de que eu não estava enlouquecendo. Cada comentário malicioso da Lívia, cada momento em que ela tentava me manipular, estava gravado. Terceiro, mergulhei de cabeça no projeto da Millennium Corp. Se eles pensavam que eu era boa no que fazia, eu ia mostrar do que era realmente capaz. Trabalhei como nunca havia trabalhado antes. Não por eles, mas por mim. Por provar para mim mesma que eu era tão talentosa quanto pensava ser antes de toda essa manipulação começar. O projeto da Millennium Corp foi extraordinário. Criei uma campanha integrada que não só atingiu todos os objetivos, como estabeleceu novos padrões de criatividade e eficiência na empresa. Os dados falavam por si. 600% de aumento no engajamento, 200% de aumento nas vendas, e o reconhecimento da indústria veio em forma de 3 prêmios importantes. Durante todo esse período, mantive minha fachada com Lívia e Rafael. Era como interpretar um personagem. A Marina ingênua e insegura que eles pensavam que eu era. Meu Deus, Marina, você está radiante ultimamente, Lívia comentou um dia no almoço. O projeto está indo bem? Está sim, mas você sabe, ainda tenho medo de não estar à altura. Ah, tenho certeza de que está fazendo o seu melhor. Havia um desdém sutil na voz dela. Mesmo que não dê certo, pelo menos você tentou. Com Rafael, as coisas estavam tensas, mas ele mantinha a farsa. Como foi o dia? Ele perguntava quando chegava em casa. Cansativo? Às vezes acho que não vou conseguir. Eu testava até onde ele estava disposto a ir com a mentira. Claro que vai conseguir. Você sempre consegue. Mas ele dizia isso enquanto mexia no celular.
claramente desinteressado. Uma noite, enquanto ele tomava banho, vi uma notificação no celular dele. Era uma mensagem de Lívia. Mal posso esperar para estar nos seus braços amanhã. A Marina vai ficar trabalhando até tarde de novo? Meu coração acelerou, mas não de dor, de uma raiva fria e calculada. Fotografei a mensagem e todas as outras que consegui ver no preview. Tinha evidência. Finalmente tinha evidência. Mas eu não ia usar essa evidência da forma que eles esperavam. Não ia fazer drama, não ia chorar, não ia implorar. Eu tinha um plano melhor. O lançamento da campanha da Millennium Corp estava marcado para uma terça-feira. Seria um evento grande, com toda a diretoria da empresa, clientes importantes e até alguns jornalistas especializados em publicidade. Na segunda-feira à noite, Rafael saiu com os amigos e Lívia disse que estava cansada demais para qualquer coisa. Eu sabia exatamente onde eles estavam. Terça-feira chegou. Eu estava impecável. Terno azul marinho, cabelo preso de forma elegante, uma confiança que eu não sentia há meses. Era meu momento. A apresentação foi perfeita. Cada slide, cada número, cada estratégia exposta com clareza cirúrgica. Quando terminei, o silêncio durou 5 segundos antes dos aplausos explodirem. Sr. Cardoso se levantou. Em 20 anos nesta indústria, raramente vi uma campanha tão bem estruturada e eficaz. Marina, você superou todas nossas expectativas. Lívia estava na plateia, aplaudindo com um sorriso tenso. Rafael também estava lá. Eu tinha pedido para ele vir porque queria que ele ouvisse algo importante. Após os parabéns iniciais, pediram para eu falar sobre minha experiência liderando o projeto. Foi um projeto desafiador, comecei, que me ensinou muito sobre confiança, sobre acreditar nas pessoas certas e identificar as erradas. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Lívia e depois para Rafael. Aprendi que o sucesso não vem de quem está do seu lado aplaudindo, mas de quem está genuinamente torcendo pelo seu crescimento. E também aprendi a diferença entre apoio real e manipulação disfarçada de amizade. Lívia estava começando a parecer desconfortável. Algumas pessoas entram na nossa vida fingindo ser aliadas, mas na verdade são sabotadoras. Elas plantam sementes de insegurança, fazem você questionar sua própria capacidade, sua própria sanidade, fazem você acreditar que precisa delas para sobreviver. Agora eu tinha a atenção completa da sala. Outras pessoas fingem amor, mas na verdade estão usando você como escada para seus próprios objetivos. Elas conhecem suas vulnerabilidades porque você confiou nelas e usam esse conhecimento contra você. Rafael estava pálido. Lívia tinha a mandíbula tensa. Mas sabe o que aprendi de mais importante? Que quando você para de depender da validação dos outros e começa a confiar na sua própria força, descobrir quem realmente merece estar na sua vida fica muito mais fácil. Os aplausos foram ainda mais intensos dessa vez. Sr. Cardoso veio até mim depois. Marina, essa foi uma das reflexões mais maduras que já ouvi de alguém tão jovem. Você tem não só talento técnico, mas sabedoria emocional. Isso é raro. Após o evento, Lívia se aproximou de mim. Marina, que discurso interessante. Ela estava claramente nervosa. Você estava falando de alguém específico? Estava falando sobre crescimento pessoal, Lívia. Por que você se identificou com alguma parte? Seus olhos brilharam com raiva por um segundo antes dela recompor o sorriso falso. Claro que não. Só achei peculiar. Rafael me esperava no estacionamento. Precisamos conversar, ele disse. Precisamos mesmo. Fomos para um café próximo. Ele estava visivelmente desconfortável, mexendo nas mãos, evitando meu olhar. Marina, Você o quê, Rafael? Vai me contar sobre a mulher ruiva do bar? Ou sobre as mensagens que você troca com minha melhor amiga? O sangue sumiu do rosto dele. Como você... Marina, eu posso explicar. Pode mesmo? Então explica como você e Lívia planejaram me destruir psicologicamente. Explica como vocês usaram minha confiança contra mim. Explica como vocês me fizeram questionar minha própria sanidade. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Começou como algo físico entre nós. Lívia e eu nos conhecemos numa festa da empresa antes de você chegar.
Quando você apareceu e... quando eu realmente me interessei por você, deveria ter terminado com ela. Mas não terminou. Não. E Lívia não aceitou bem. Ela disse que se eu não ficasse com ela, ela contaria para você sobre nosso caso. Mas depois ela teve uma ideia pior. Pior como? Ela disse que podia fazer você me deixar sozinho. Que podia plantar dúvidas na sua cabeça sobre mim enquanto ela mesma ganhava sua confiança. Que seria mais divertido destruir você lentamente do que simplesmente me expor. Eu senti uma náusea física. E você topou. Eu era covarde, Marina. Lívia conhecia meus pontos fracos. Sabia como me manipular também. Ela disse que se eu não cooperasse, destruiria minha carreira na empresa. Ela conhecia pessoas na diretoria, tinha informações sobre outros funcionários. Então você me usou. No começo sim, mas Marina, alguma coisa mudou. Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. O que senti por você se tornou real. Completamente real. Estar com você me fez perceber que tipo de pessoa eu queria ser. E mesmo assim continuou me traindo. Sim, porque eu era fraco. Porque tinha medo da Lívia. Porque não conseguia me ver como alguém que merecia alguém como você. Sua honestidade brutal me atingiu de uma forma que eu não esperava. Não como alívio, mas como fechamento. Você sabe o que mais me machuca, Rafael? Não é nem a traição física. É que vocês roubaram minha confiança em mim mesma. Vocês me fizeram acreditar que eu estava enlouquecendo, que minha intuição estava errada, que eu era paranoica e insegura. Marina, eu sinto muito. Eu amo você. Não, Rafael. Você ama a ideia de mim. Você ama como eu te fazia sentir sobre si mesmo. Mas amor verdadeiro nunca faria alguém questionar sua própria realidade. Levantei da mesa. Não vou fazer drama. Não vou expor vocês. Não porque não mereçam, mas porque não preciso mais da validação de assistir vocês sendo destruídos. Eu já ganhei. Ganhei o quê? Ganhei eu mesma de volta. Na manhã seguinte, eu estava na minha mesa quando Lívia apareceu com café e seu sorriso mais radiante. Oi, amiga. Como foi a conversa com o Rafael ontem? Vocês resolveram as coisas? Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a ansiedade disfarçada de interesse, a forma como ela se inclinava para a frente esperando informações, a sede que ela tinha pelos detalhes da minha dor. Terminamos, disse simplesmente. Seus olhos brilharam de satisfação antes dela compor uma expressão de pena. Ai, Marina, sinto muito, amor, mas sabe o que eu sempre digo? Você merece alguém que te valorize de verdade. Mereço mesmo. Quer conversar sobre isso? Podemos almoçar juntas, você pode me contar tudo. Na verdade, Lívia, acho que preciso de um tempo sozinha para processar tudo. Mas obrigada por se preocupar. Vi a frustração passar rapidamente pelos seus olhos. Ela estava sendo privada do espetáculo que esperava. Meu sofrimento detalhado, minha dependência emocional dela, minha gratidão pela sua amizade. Tem certeza? Sei como você fica quando está chateada. Não quero que você se isole. Tenho certeza, mas obrigada. Nos dias seguintes, mantive uma distância educada, mas firme de ambos. Lívia tentou várias abordagens para me fazer voltar ao papel de confidente vulnerável. Ora preocupação excessiva, ora informações sobre Rafael que eu precisava saber, ora lembretes nostálgicos sobre nossa amizade especial. Rafael tentou me procurar algumas vezes, mandando mensagens longas sobre como tinha mudado, como queria uma chance de recomeçar, como nosso amor tinha sido real apesar de tudo. Eu ignorei ambos. Em vez disso, canalizei toda a minha energia para o trabalho. Não porque estava fugindo dos sentimentos, mas porque finalmente podia trabalhar sem o ruído constante da manipulação e da dúvida. Os resultados da campanha da Millennium Corp chegaram 2 semanas depois. Foram ainda melhores do que esperávamos. A revista Marketing Today queria fazer uma matéria sobre a campanha e sobre mim. O dia da entrevista foi numa sexta-feira. O jornalista, Lucas Medeiros, era conhecido por suas matérias profundas sobre o mercado publicitário. Conversamos por 2 horas sobre estratégia, criatividade e o futuro do marketing digital. No final, ele fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Marina, o que você diria para jovens profissionais que estão começando agora
e talvez enfrentando desafios similares aos seus? Eu diria que confiem no próprio talento, mas desconfiem de pessoas que se aproximam rápido demais, oferecendo proteção que você não pediu. Pensei cuidadosamente nas próximas palavras. E que prestem atenção em quem comemora suas vitórias genuinamente e quem parece secretamente desconfortável com seu sucesso. Interessante. Você fala como quem aprendeu isso na prática. Aprendi. E foi uma lição cara, mas necessária. A matéria saiu na edição seguinte com o título A Nova Geração do Marketing, Marina Santos e o Poder da Autenticidade. Era uma matéria de 3 páginas, com foto minha na capa e uma análise detalhada da campanha. Quando a revista chegou na empresa na segunda-feira, todo mundo estava comentando. Era minha primeira matéria em uma publicação importante, e eu estava sendo reconhecida nacionalmente pelo meu trabalho. Sr. Cardoso me chamou na sua sala. Marina, além de toda a repercussão positiva para a empresa, tenho uma proposta para você. Ele se acomodou na cadeira. A Stellar Communications, nossa principal concorrente, soube do seu trabalho e fez uma oferta. Eles querem você como diretora criativa. Meu coração acelerou. E o que o senhor acha? Acho que você deve considerar. É uma oportunidade incrível. E sendo honesto, nossa empresa ainda não está preparada para te dar o cargo que você merece. Mas gostaria de fazer uma contraproposta. Ele me ofereceu um cargo novo, diretora de inovação estratégica, com um salário 70% maior e autonomia completa para formar minha própria equipe. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Claro, mas saiba que, independente da sua decisão, estou orgulhoso de ter trabalhado com você. Saí da sala flutuando. Finalmente, o reconhecimento que eu sempre quis, e o mais importante, tinha chegado pelos meus próprios méritos, sem precisar da proteção de ninguém. Lívia me interceptou na saída da sala do Sr. Cardoso. Nossa, você estava lá há um tempão. O que foi? Sua curiosidade era quase desesperada. Só questões do projeto. Marina, você anda muito fechada comigo ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Estou preocupada. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a mulher que tinha passado meses minando minha autoconfiança, que tinha usado minha vulnerabilidade contra mim, que tinha destruído meu relacionamento não por ciúme, mas por pura maldade. Lívia, posso fazer uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Você alguma vez sinceramente ficou feliz por mim? Por qualquer conquista minha? A pergunta a pegou desprevenida. Vi ela procurando por uma resposta que soasse convincente. Que pergunta estranha, Marina. Claro que fico feliz por você. Você é minha melhor amiga. Sou mesmo? É claro que é. Por que você está fazendo essas perguntas? Curiosidade. Naquela tarde, tomei minha decisão. Aceitaria a oferta da Stellar Communications. Não estava fugindo. Estava escolhendo um ambiente onde podia crescer sem ter que carregar o peso de pessoas tóxicas. Marquei uma reunião com o Sr. Cardoso para o dia seguinte para comunicar minha decisão. Mas antes disso, havia algo que eu precisava fazer. Na quarta-feira, organizei uma pequena reunião de despedida. Convidei toda a equipe, incluindo Lívia e Rafael. Disse que tinha um anúncio importante. Pessoal, como vocês sabem, os últimos meses foram intensos para mim. Aprendi muito sobre trabalho em equipe, sobre liderança, sobre confiança. Pausei, deixando a tensão se instalar na sala. Mas principalmente aprendi sobre lealdade. Lívia estava rígida na cadeira. Rafael evitava meu olhar. Por isso, quero agradecer especialmente às pessoas que realmente estiveram ao meu lado durante este projeto. Pessoas como Ana, que sempre dava feedback honesto sobre minhas ideias. Como João, que ficou até tarde comigo inúmeras vezes revisando dados. Como Maria, que me incentivava quando eu duvidava de mim mesma. Fui nomeando as pessoas que genuinamente me apoiaram. Lívia não estava na lista. Essas pessoas me ensinaram que verdadeiros aliados não têm medo do seu sucesso. Eles não sentem necessidade de diminuir você para se sentirem maiores. Eles comemoram suas vitórias como se fossem deles também. A sala estava completamente silenciosa. Por isso, é com o coração cheio de gratidão que anuncio que vou aceitar uma proposta da Stellar Communications para ser diretora criativa. Não estou saindo porque estou insatisfeita aqui,
mas porque reconheci meu próprio valor e sei que mereço uma oportunidade de liderar. Os aplausos foram genuínos e calorosos. Várias pessoas vieram me parabenizar, dizer que sentiriam minha falta, que era uma perda para a empresa. Lívia se aproximou quando a multidão dispersou. Marina, que decisão súbita. Você nem me contou que estava considerando outras ofertas. Não é tão súbita assim, Lívia. Venho pensando há semanas. Mas por que não conversou comigo? Eu poderia ter te dado conselhos, te ajudado a decidir. Sorri para ela. Um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Sabe, Lívia, aprendi que as decisões mais importantes da vida precisam vir de dentro. Quando você depende demais da opinião dos outros, corre o risco de escolher o que é bom para eles, não para você. Vi algo morrer nos olhos dela naquele momento. Era o poder que ela pensava ter sobre mim. Rafael me procurou no final do dia. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas podemos tentar recomeçar? Longe daqui, longe de toda essa situação? Eu mudei. Rafael, você só mudou porque foi descoberto. Essa não é mudança real. É medo das consequências. Eu realmente te amei, Marina. Talvez do meu jeito torto, mas amei. Talvez tenha amado mesmo. Mas amor sem integridade é só uma palavra bonita, usada para justificar comportamentos feios. E não há nada que eu possa fazer? Você pode aprender com isso. Pode se tornar o tipo de pessoa que você gostaria de ter sido comigo com a próxima pessoa. Pode fazer terapia, trabalhar suas questões, crescer, mas não comigo. Ele assentiu devagar, com lágrimas nos olhos. Você sempre foi melhor do que eu merecia. Eu era exatamente o que você merecia, Rafael. O problema é que você não soube valorizar. Meu último dia na Inovex foi numa sexta-feira chuvosa de dezembro. Estava organizando meus pertences quando Lívia apareceu na minha mesa. Marina, preciso te falar uma coisa. O que é? Eu sinto muito. Parei de organizar as coisas e a olhei. Sente muito por quê, exatamente? Ela engoliu em seco. Por não ter sido a amiga que você merecia. Lívia, você nunca foi minha amiga. Amigos não fazem o que você fez. O que você quer dizer? Você sabe exatamente o que quero dizer. E sabe que eu sei. Por um momento a máscara dela caiu completamente. Vi raiva pura, ressentimento, uma inveja tão profunda que a deformava. Você sempre pensou que era melhor do que todos nós, não é? Ela disse, a voz baixa e venenosa. Chegou aqui achando que ia revolucionar tudo, que todo mundo ia se apaixonar pela Marina especial e talentosa. Não, Lívia. Eu cheguei aqui esperando trabalhar duro e ser reconhecida pelos meus méritos. Foi você que transformou isso numa competição doentia. Você não faz ideia do que é ver todo mundo te elogiar, te promover, te dar oportunidades que outras pessoas merecem mais. Outras pessoas como você? Sim, como eu. Eu trabalho aqui há anos, Marina. Anos. E você chega e em 6 meses já é a queridinha de todo mundo? Finalmente é a verdade. Crua, feia, mas honesta. Lívia, se você tivesse canalizado metade da energia que usou para me sabotar em melhorar seu próprio trabalho, talvez você também estivesse sendo promovida. Não é sobre trabalho, é sobre política, sobre networking, sobre saber jogar o jogo. E foi isso que você fez? Jogou o jogo? Eu sobrevivi. Eu fiz o que era necessário. Não, Lívia. Você se tornou exatamente o tipo de pessoa que ninguém deveria querer ser. E agora vai ter que viver com isso. Peguei minha última caixa e caminhei em direção ao elevador. Ela gritou atrás de mim. Você acha que é tão superior? Que é tão pura? Todo mundo aqui sabe que você só conseguiu essa promoção porque estava dormindo com o Rafael. Parei e me virei. Toda a nossa área estava olhando agora. Era a chance dela tentar destruir minha reputação uma última vez. Lívia, eu disse. Minha voz calma, mas firme o suficiente para todos ouvirem. Eu consegui essa promoção pelo mesmo motivo que consegui a oportunidade na Stellar. Porque sou boa no que faço. E você sabe disso melhor do que ninguém. Entrei no elevador e não olhei para trás. Minha nova vida na Stellar Communications começou num janeiro ensolarado. Era uma empresa menor, mas com uma cultura completamente diferente. Pessoas que realmente colaboravam, que comemoravam o sucesso dos colegas,
que separavam vida pessoal de ambição profissional. Minha primeira campanha lá foi para uma ONG que trabalhava com mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando apresentei a estratégia, baseada em empoderamento e reconstrução de autoestima, a CEO da ONG, Doutora Cristina, ficou emocionada. Marina, você entendeu perfeitamente nossa missão. É como se você tivesse vivido essa experiência de reconstrução pessoal. De certa forma, vivi. A campanha foi um sucesso internacional. Ganhamos prêmios na Europa e nos Estados Unidos. Mais importante, recebemos milhares de mensagens de mulheres que se sentiram inspiradas e fortalecidas pela mensagem. Uma delas dizia: "Obrigada por me lembrar que mereço pessoas que torcem por mim de verdade." Terminei um relacionamento tóxico depois de ver sua campanha. Era exatamente o impacto que eu queria causar no mundo. 6 meses depois do meu último dia na Inovex, encontrei Ana, minha antiga colega, num café. "Marina, que saudade! Como você está?" "Melhor do que nunca, Ana." "E por aí? Como estão as coisas na empresa?" Ana fez uma careta. "Complicadas. Você se lembra da Lívia?" Meu estômago se contraiu ligeiramente. "Lembro." "Então, descobrimos umas coisas sobre ela. Muito feias." "Como assim? Você se lembra do Rafael, seu ex?" "Infelizmente, lembro." "Pois é. Aparentemente, eles tinham um caso há muito tempo. E não só isso. Ela estava vazando informações confidenciais de projetos para concorrentes. O Sr. Cardoso descobriu porque a Nexus, sabe? Aquela conta que você fez a campanha incrível? Eles receberam uma proposta idêntica à sua de outra agência. 3 dias antes da nossa apresentação. Senti uma mistura de validação e tristeza. E o que aconteceu? Demitida por justa causa. Rafael também. Aparentemente, quando o Sr. Cardoso começou a investigar, descobriu que eles estavam juntos e usando informações internas para se beneficiar. Ana balançou a cabeça. "O pior é que durante a investigação, algumas pessoas contaram que ela sempre falava mal de você pelas costas, que ela tinha ciúme do seu talento. E agora? Ninguém na indústria quer contratá-la. A reputação dela está destruída. O Rafael conseguiu um emprego numa cidade do interior, mas teve que aceitar um salário muito menor. Eu deveria ter sentido satisfação com essa informação. Mas tudo o que senti foi uma tristeza profunda por 2 pessoas que escolheram o caminho mais escuro quando poderiam ter escolhido crescer. Ana, posso te pedir um favor? Se alguém perguntar sobre eles, não comente sobre essa conversa comigo. Todos já pagaram o preço pelas escolhas que fizeram." "Nossa, Marina, você é mais generosa do que eu seria." "Não é generosidade, é peace of mind. Eu não preciso mais que eles sejam punidos para me sentir bem comigo mesma. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, sou diretora executiva de criação na Stellar Communications. Lidero uma equipe de 15 pessoas brilhantes, trabalho com clientes internacionais e finalmente me sinto em casa profissionalmente. Mais importante, aprendi a identificar relacionamentos saudáveis. Tenho amigos que torcem genuinamente por mim, colegas que colaboram em vez de competir. E sim, tenho alguém especial na minha vida, alguém que me conhece completamente e me ama exatamente por quem sou, sem precisar me diminuir para se sentir maior. Mas a lição mais importante que aprendi é sobre mim mesma. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que posso confiar na minha intuição, mesmo quando todo mundo ao meu redor está me dizendo que estou errada, que mereço pessoas que me celebram, não que me toleram, que não preciso da aprovação de ninguém para saber meu próprio valor. Hoje percebo que Lívia me fez um favor, ainda que involuntariamente. Ela me forçou a olhar para dentro e descobrir quem eu realmente era. Não a Marina insegura que precisava de proteção. Não a Marina que dependia da validação dos outros, mas a Marina que sempre esteve lá, esperando ser descoberta. A Marina que confia em si mesma. A Marina que sabe exigir o que merece. A Marina que não tem medo de estar sozinha, porque aprendeu que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Às vezes ainda penso neles. Me pergunto se Lívia entende o que fez, se Rafael realmente mudou, se eles encontraram a felicidade nos caminhos que escolheram. Mas são pensamentos passageiros, como quando você se lembra de um pesadelo antigo. Você sabe que já passou. O que me marca agora são as coisas boas. As mensagens de mulheres que se sentiram inspiradas pelas minhas campanhas. O orgulho no olhar da minha equipe quando ganhamos um prêmio. A satisfação de construir algo genuíno.
sem precisar destruir ninguém no processo. E sabe o que mais? Eu perdoei eles. Não porque merecem perdão, mas porque carregar raiva é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Lívia e Rafael já pagaram o preço pelas escolhas que fizeram. Minha responsabilidade era apenas garantir que eu não pagasse o preço junto com eles. Hoje sei que traição diz muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. Não foi sobre mim não ser boa o suficiente. Foi sobre eles não serem pessoas boas o suficiente para merecer estar na minha vida. A verdade é que algumas pessoas entram na nossa vida como lições, não como bênçãos. E está tudo bem. Às vezes precisamos passar por pessoas que nos machucam para descobrir nossa própria força. Precisamos enfrentar a falsidade para reconhecer a autenticidade. Precisamos ser quebradas para aprender a nos reconstruir ainda mais fortes. Se você está passando por algo parecido agora, se tem alguém na sua vida que está sempre plantando dúvidas sobre suas capacidades, que celebra suas derrotas mais do que suas vitórias, que faz você questionar sua própria sanidade, escute o que estou dizendo. Confie na sua intuição. Ela raramente erra. Você não está louco. Você não está sendo paranoico. E você definitivamente não precisa de proteção de pessoas que secretamente torcem contra você. Você é mais forte do que imagina, mais talentoso do que te fazem acreditar, mais merecedor de amor e respeito do que qualquer manipulador tentará te convencer. Às vezes, a maior vingança é simplesmente ser feliz, é viver bem, é prosperar sem precisar destruir ninguém no processo. É se tornar a pessoa que você sempre soube que podia ser, mas que outros tentaram impedir que você se tornasse. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto minha força antes que fosse tarde demais. Gratidão por ter aprendido a valorizar relacionamentos verdadeiros. Gratidão por ter me tornado alguém que eu realmente admiro. E principalmente, gratidão por ter aprendido que a única validação que realmente importa é a que vem de dentro. A Marina, de 3 anos atrás, morreu naquela sala de reuniões quando descobri a traição. Mas da morte dela, nasceu alguém muito melhor. Alguém que não tem medo de estar sozinha, porque sabe que é boa companhia para si mesma. Alguém que atrai pessoas genuínas, porque também se tornou genuína. Alguém que brilha com luz própria, sem precisar apagar a luz dos outros. Se a Lívia de hoje me encontrasse na rua, provavelmente não me reconheceria. Não fisicamente. Fisicamente eu mudei pouco. Mas energeticamente, emocionalmente, eu sou outra pessoa. Uma pessoa que ela nunca conseguiria manipular, porque aprendi a confiar em mim mesma acima de tudo. E sabe o que é mais engraçado? Hoje eu entendo que Lívia tinha razão sobre uma coisa. Eu realmente mudei quando comecei a namorar Rafael. Mas não da forma que ela pensava. Eu não perdi minha identidade no relacionamento. Eu comecei a descobrir quem era quando alguém me viu com olhos de admiração genuína pela primeira vez. O problema não foi Rafael ter me mudado. O problema foi Lívia ter medo da mulher que eu estava me tornando. Uma mulher confiante, talentosa, que não precisava mais de sua proteção tóxica. Uma mulher que estava crescendo além do controle dela. Uma mulher que, se não fosse sabotada, acabaria descobrindo quem Lívia realmente era. Em retrospectiva, a traição deles foi quase inevitável. Pessoas pequenas sempre tentam derrubar quem está crescendo. É um mecanismo de sobrevivência doentio. Em vez de se elevarem, preferem rebaixar os outros. Mas aqui está o que eles não entenderam. Você não pode destruir alguém que descobre sua própria força. Você pode machucá-la, pode atrasá-la, pode confundi-la temporariamente. Mas se ela for realmente forte, e a força não tem a ver com não sentir dor, mas com se recuperar dela, ela vai emergir ainda mais poderosa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Hoje, quando contrato pessoas para minha equipe, procuro por características muito específicas. Não só talento, embora talento seja importante, mas principalmente caráter. Busco pessoas que ficam genuinamente felizes com o sucesso dos colegas. Pessoas que colaboram em vez de competir. Pessoas que elevam o grupo em vez de tentar se destacar diminuindo os outros. Tive que aprender da forma mais dolorosa possível que competência técnica sem integridade é perigosa. Que charme sem caráter é destrutivo. Que proximidade sem honestidade é manipulação disfarçada.
Mas também aprendi que quando você se conhece realmente, quando sabe seu valor e estabelece seus limites, atrair pessoas genuínas se torna natural. Você emite uma energia diferente, uma energia que repele parasitas emocionais e atrai verdadeiros companheiros de jornada. Minha vida hoje é completamente diferente. Não porque mudei de emprego ou terminei um relacionamento tóxico, mas porque mudei minha relação comigo mesma. Não busco mais validação externa para saber se estou no caminho certo. Não interpreto mais conflitos como evidência de que há algo errado comigo. Não aceito mais tratamentos que sei que não mereço só para evitar ficar sozinha. E, principalmente, não tenho mais medo da minha própria força. Durante muito tempo, achei que ser gentil significava ser submissa, que ser compreensiva significava aceitar qualquer comportamento, que ser uma boa pessoa significava sempre dar segundas chances, mesmo para quem claramente não as merecia. Hoje entendo que gentileza real vem de um lugar de força, não de fraqueza, que compreensão verdadeira inclui compreender quando alguém está sendo prejudicial para você, que ser uma boa pessoa às vezes significa dizer não, estabelecer limites, se afastar de quem não consegue te valorizar. 3 semanas atrás, recebi uma mensagem no LinkedIn. Era de Lívia. Marina, sei que não tenho direito de entrar em contato, mas queria te pedir desculpas. Vi sua entrevista na Marketing Today e fiquei realmente orgulhosa de você. Sei que fui uma amiga terrível e entendo se você não quiser responder. Mas se um dia quiser conversar, estarei aqui. Li a mensagem 3 vezes. Não senti raiva, não senti satisfação, não senti curiosidade. Senti nada. E percebi que isso era exatamente como deveria ser. Não respondi. Não porque quero magoá-la, mas porque não tenho nada a dizer. Ela não faz mais parte da minha história. É um capítulo que se fechou, e não há necessidade de reabri-lo. Algumas pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar melhores. Mas isso não significa que você é obrigado a assistir ou facilitar essa transformação. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é desejar que elas encontrem a paz e seguir seu próprio caminho. Eu encontrei o meu. Estou numa posição onde posso influenciar a cultura da empresa de forma positiva. Crio campanhas que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Lidero uma equipe que me respeita não porque tenho autoridade sobre eles, mas porque ganhei essa confiança com trabalho, honestidade e consistência. E tenho relacionamentos baseados em reciprocidade verdadeira. Pessoas que me conhecem nos meus dias bons e ruins, que me apoiam sem precisar me diminuir, que comemoram minhas vitórias como se fossem suas também. O homem que estou conhecendo agora, Diego, é completamente diferente de Rafael. Não porque seja perfeito, ninguém é, mas porque nossa dinâmica é baseada em honestidade desde o início. Quando ele não concorda comigo, ele diz. Quando eu o incomodo, ele conversa comigo sobre isso. Quando estamos orgulhosos um do outro, expressamos isso abertamente. Não há jogos, não há manipulação, não há necessidade de adivinhar o que o outro está pensando. Você sabe o que mais gosto em você? Ele me disse outro dia. O quê? Você não precisa de mim para ser completa. Você já era incrível antes de me conhecer. Eu só tenho o privilégio de estar aqui para assistir você continuar brilhando. Essa é a diferença entre alguém que te ama e alguém que te usa. Quem te ama não tem medo da sua força. Se alimenta dela. Não se sente ameaçado pelo seu sucesso. Se orgulha dele. Não tenta te controlar através da insegurança. Te encoraja a ser a melhor versão de si mesma. É isso que tenho agora. E é isso que sempre mereci ter. Alguns meses atrás, estava numa conferência de marketing em São Paulo, quando uma jovem se aproximou de mim durante o intervalo. Desculpa incomodar, mas você é a Marina Santos, né? A que criou a campanha Força Interior para a ONG Recomeçar? Sou eu. Eu queria agradecer. Ela estava visivelmente emocionada. Essa campanha me salvou. Eu estava num relacionamento abusivo há 3 anos, e todo mundo ao meu redor me fazia acreditar que eu estava exagerando, que era sorte minha ter alguém, que eu nunca encontraria coisa melhor. Meu coração se apertou. Eu conhecia aquele sentimento intimamente. Mas quando vi sua campanha, especialmente aquele slogan, você merece pessoas que torcem por você, não que apostam contra você,
algo clicou. Percebi que eu estava cercada de pessoas que secretamente queriam me ver fracassar. E o que você fez? Saí do relacionamento. Mudei de cidade. Comecei de novo. Foi a decisão mais assustadora e mais libertadora da minha vida. Ela sorriu através das lágrimas. Agora tenho um emprego que amo, amigos que realmente se importam comigo. E pela primeira vez me sinto em casa na minha própria pele. Conversamos por mais 20 minutos. Quando ela se afastou, eu fiquei parada ali, absorvendo o momento. Era isso. Era para isso que tudo havia acontecido. Para que eu pudesse usar minha experiência para ajudar outras pessoas a reconhecerem sua própria força. Toda a dor, toda a confusão, todo o processo de reconstrução não tinha sido em vão. Tinha sido preparação para algo maior. Desde então, comecei a falar publicamente sobre relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho. Não de forma sensacionalista, mas educativa. Ensino pessoas a identificarem manipulação emocional, a estabelecerem limites saudáveis, a confiarem na própria intuição. A resposta tem sido avassaladora. Centenas de pessoas me escrevem contando suas próprias histórias, pedindo conselhos, compartilhando suas vitórias. Percebi que minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me deu uma compreensão única sobre dinâmicas tóxicas que posso usar para ajudar outros. É engraçado como a vida funciona. Lívia tentou me destruir, mas acabou me dando exatamente o que eu precisava para descobrir meu propósito real. Rafael tentou me usar, mas acabou me forçando a aprender o que é amor verdadeiro para nunca mais aceitar menos do que mereço. Eles pretendiam me quebrar. Em vez disso, me fortaleceram de maneiras que nunca imaginaram possível. Hoje, quando alguém tenta me manipular, e sim, ainda acontece, porque pessoas tóxicas são atraídas por pessoas empáticas, reconheço os sinais imediatamente. O excesso de interesse na minha vida pessoal. Os comentários que parecem apoio, mas são na verdade tentativas de plantar insegurança. A necessidade obsessiva de ser minha única fonte de confiança. E mais importante, não me sinto mais obrigada a educar essas pessoas, ou a dar segundas chances infinitas. Simplesmente me afasto. Educadamente, profissionalmente, mas definitivamente. Minha energia hoje é destinada apenas para pessoas e projetos que merecem. Não tenho mais tempo para drama desnecessário, para relacionamentos que requerem mais energia para manter do que para desfrutar, para pessoas que veem meu sucesso como uma ameaça em vez de uma inspiração. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas pequenas. Algumas semanas atrás, estava num evento da indústria quando vi Rafael de longe. Ele estava com uma mulher que parecia genuinamente feliz ao lado dele. Eles conversavam animadamente, riam juntos, pareciam saudáveis. Minha primeira reação foi uma pontada de algo, não ciúme, mas uma espécie de melancolia. Não porque queria estar no lugar dela, mas porque me fez pensar no que poderia ter sido se ele tivesse sido honesto desde o início. Mas a melancolia durou apenas alguns segundos. Porque olhando para eles, percebi algo. Eu não quero mais aquela versão de mim que estaria disposta a aceitar migalhas de honestidade. Não quero mais ser a pessoa que se contenta com amor condicionado. Quero ser, e sou, alguém que inspira o melhor nas pessoas, não que aceita o pior. Diego me encontrou alguns minutos depois. Você está bem? Parece pensativa. Estou ótima. Só observando como as pessoas mudam. Para melhor? Algumas sim, outras não. Mas o importante é que nós mudamos para melhor. Ele sorriu e me puxou para dançar. Enquanto dançávamos, olhei ao redor da festa. Pessoas genuinamente bem-sucedidas, genuinamente felizes, genuinamente conectadas. E percebi que finalmente fazia parte desse mundo. Não por acaso, não por sorte, não por estar com a pessoa certa, mas por ter me tornado a pessoa certa. A última vez que soube notícias da Lívia foi através de uma colega em comum. Aparentemente, ela está trabalhando numa empresa pequena, numa posição bem abaixo do que tinha antes. Sozinha, sem amigos próximos no trabalho, sem um relacionamento sério. Parte de mim sentiu pena, não da situação dela, mas da pessoa que ela escolheu ser. De como deve ser solitário viver tentando sempre ser mais do que os outros, em vez de se focar em ser a melhor versão de si mesma. De como deve ser exaustivo manter uma personalidade falsa constantemente.
Mas outra parte de mim entendeu que essa é a consequência natural de escolher a manipulação em vez da autenticidade. Quando você constrói relacionamentos baseados em mentiras e jogos psicológicos, eventualmente as pessoas descobrem. E quando descobrem, você fica sozinho com quem realmente é por dentro. Lívia está colhendo exatamente o que plantou. Não como punição divina ou karma cósmico, mas como resultado lógico das suas escolhas. E eu estou colhendo o que plantei também. Honestidade, trabalho duro, relacionamentos genuínos, autenticidade. A diferença é que minhas sementes germinaram em coisas belas. Hoje tenho uma equipe que me respeita genuinamente. Tenho amigos que me conhecem há anos e continuam escolhendo estar na minha vida. Tenho um relacionamento onde posso ser completamente eu mesma, sem medo de julgamento ou manipulação. Mas principalmente, tenho uma relação saudável comigo mesma. Não me saboto mais com pensamentos tóxicos. Não interpretar mais amor como dependência. Não confundo mais atenção com afeto genuíno. Aprendi a amar minha própria companhia, a confiar nas minhas decisões, a valorizar minha paz mental acima da aprovação de qualquer pessoa. E isso, meus queridos ouvintes, é verdadeira liberdade. No mês passado, lancei minha própria consultoria. Marina Santos, Estratégia e Autenticidade. Trabalho com marcas que querem causar impacto real no mundo, não apenas vender produtos. É um nicho específico, mas é onde me sinto mais alinhada com meus valores. Minha primeira cliente foi exatamente o tipo de desafio que eu queria. Uma startup criada por 3 mulheres que sobreviveram a relacionamentos abusivos e queriam criar uma plataforma de apoio para outras mulheres em situações similares. Quando elas me contaram a história delas, senti que estava olhando para diferentes versões de mim mesma. A versão que aceitou manipulação emocional porque precisava se sentir amada. A versão que questionou sua própria sanidade porque pessoas ao seu redor diziam que ela estava errada. A versão que quase desistiu de sonhar porque outros a convenceram de que era ambiciosa demais. Como vocês encontraram força para recomeçar? Perguntei. Parando de acreditar nas mentiras que nossos abusadores contavam sobre nós, respondeu Clara, a CEO, e começando a escutar nossa própria voz novamente. Trabalhamos juntas por 3 meses criando não apenas uma campanha, mas um movimento. Sua voz importa se tornou viral não por truques de marketing, mas porque tocou em algo real e necessário. A campanha foi baseada numa premissa simples: ensinar mulheres a reconhecerem gaslighting, manipulação emocional e outros tipos de abuso psicológico. Mas mais importante que isso, ensinar a reconstruir a autoconfiança depois de passar por essas experiências. O retorno foi beyond anything que imaginávamos. Milhares de mulheres compartilharam suas histórias. Psicólogos começaram a usar nosso material em terapias. Empresas começaram a contratar palestras sobre relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho. E eu percebi que tinha encontrado minha verdadeira vocação: transformar dor em propósito. Não no sentido de romantizar o sofrimento, mas de usar a sabedoria que vem das experiências difíceis para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, ou a se recuperarem mais rapidamente quando passarem. Hoje sei que aqueles meses de manipulação e traição não foram tempo perdido. Foram um investimento em compreensão, investimento em empatia, investimento na capacidade de identificar e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E principalmente, investimento em me tornar alguém que nunca mais aceitará menos do que merece, porque agora sei exatamente o que mereço. Mereço amigos que ficam genuinamente felizes com minhas conquistas. Mereço um parceiro que me vê como companheira, não como projeto ou competição. Mereço um ambiente de trabalho onde meu talento é reconhecido e respeitado. Mereço pessoas que me conhecem completamente e ainda assim escolhem estar ao meu lado. E principalmente, mereço eu mesma. A versão de mim que é forte o suficiente para estar sozinha, segura o suficiente para confiar na própria intuição, corajosa o suficiente para exigir o que vale. A Marina que Lívia tentou destruir era apenas uma sombra de quem eu realmente sou. A Marina de hoje é completa, autêntica, implacável em sua honestidade consigo mesma. E sabe o que é mais libertador? Não tenho mais medo de ser demais para alguém, demais intensa, demais exigente, demais bem-sucedida.
de mais confiante, porque entendi que quando você é demais para alguém, esse alguém é que é de menos para você. As pessoas certas nunca acharão você demais. As pessoas certas vão achar que você é exatamente o que estavam procurando. A história que contei para vocês não é sobre como fui traída. É sobre como me encontrei. Não é sobre como fui enganada. É sobre como aprendi a enxergar claramente. Não é sobre como quase perdi tudo. É sobre como descobri que já tinha tudo dentro de mim desde o início. Às vezes precisamos passar por pessoas que nos machucam para descobrir nossa própria resistência. Precisamos enfrentar mentiras para valorizar a verdade. Precisamos ser testadas para descobrir do que somos realmente feitas. E eu descobri que sou feita de coisas sólidas, de autenticidade, de determinação, de uma compaixão que não se deixa confundir com ingenuidade. Hoje posso olhar para trás e ver que cada momento de dor foi um momento de crescimento disfarçado. Cada noite que passei acordada questionando minha sanidade foi uma noite que me preparou para confiar na minha intuição. Cada lágrima derramada por pessoas que não me mereciam foi um investimento em aprender a me valorizar. Não estou dizendo que a traição foi boa. Estou dizendo que me recusar a ser destruída por ela foi a melhor decisão que já tomei. Porque no final, Lívia e Rafael conseguiram exatamente o oposto do que pretendiam. Em vez de me quebrar, me fortaleceram. Em vez de me diminuir, me forçaram a crescer. Em vez de me destruir, me ajudaram a me encontrar. E hoje, quando jovens profissionais me procuram para conselhos sobre carreira e relacionamentos, eu sempre digo a mesma coisa. Confie na sua intuição. Ela quase nunca erra. Preste atenção em quem comemora suas vitórias e quem se incomoda com elas. Nunca aceite migalhas de respeito ou amor. Você merece o banquete completo. E principalmente, nunca permita que alguém te faça questionar sua própria realidade. Você sabe o que sabe. Você sente o que sente. Você vale o que vale. Se alguém está constantemente tentando te convencer do contrário, não é sua percepção que está errada. É a presença dessa pessoa na sua vida que é desnecessária. Essas lições custaram caro, mas valeram cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida, porque me transformaram na mulher que sou hoje. Uma mulher que não tem medo de estar sozinha, porque sabe que é boa companhia para si mesma. Uma mulher que atrai pessoas genuínas, porque também se tornou genuína. Uma mulher que brilha com luz própria, sem precisar apagar a luz dos outros. Uma mulher que Lívia jamais conseguiria manipular, porque aprendi que a única validação que realmente importa vem de dentro. E principalmente, uma mulher que transformou sua dor em propósito, sua experiência em sabedoria, sua cicatriz em força. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que admiro. Alguém que passou por tempestades e saiu mais forte. Alguém que foi testada e aprovou no teste. Alguém que merece cada coisa boa que tem na vida, porque lutou por ela com integridade. É isso que quero para cada pessoa que está ouvindo essa história. Quero que vocês saibam que merecem pessoas que os elevam, não que os rebaixam. Que merecem amor que os fortalece, não que os enfraquece. Que merecem amigos que torcem por vocês, não que competem com vocês. E se hoje você está numa situação onde sente que está sendo manipulado, controlado ou diminuído por pessoas próximas, saiba disso. Você tem força suficiente para sair. Você é mais resiliente do que imagina. Você merece mais do que está aceitando. O primeiro passo é sempre o mais difícil. É parar de justificar o comportamento tóxico dos outros. É parar de aceitar migalhas emocionais. É reconhecer que você merece o amor, respeito e consideração completos. O segundo passo é agir de acordo com esse reconhecimento. Estabelecer limites. Dizer não. Se afastar. Às vezes é gradual. Às vezes é definitivo. Mas sempre é necessário. O terceiro passo é reconstruir. Reconstruir sua autoconfiança. Reconstruir sua capacidade de confiar nas pessoas certas. Reconstruir sua vida de acordo com seus próprios valores, não com as expectativas de manipuladores. E o último passo, o mais gratificante, é florescer. Florescer na pessoa que você sempre soube que poderia ser. Florescer nos relacionamentos que realmente merecem sua energia.
florescer na vida que você constrói com autenticidade e coragem. Eu floresci. Apesar de tudo, por causa de tudo, através de tudo. E vocês também podem. 3 meses atrás, algo interessante aconteceu. Estava numa livraria quando esbarrei com a mãe do Rafael. Dona Carmen sempre foi gentil comigo durante nosso relacionamento e ficamos conversando por alguns minutos. Marina, que bom te ver. Como você está? Muito bem, Dona Carmen. E como está o Rafael? Ela suspirou pesadamente. Perdido, para ser honesta. Esse relacionamento que ele teve depois de vocês terminarem foi muito destrutivo. A menina era manipuladora, interesseira. Eles terminaram mal. Não precisei perguntar quem era a menina. Ele sempre comenta que você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele e que ele não soube valorizar. Ele está bem agora? Fazendo terapia, tentando entender por que sempre sabota as coisas boas na vida dele. Acho que vocês terminarem foi um choque de realidade que ele precisava. Senti uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pelo tempo perdido, pela dor desnecessária. Esperança de que ele realmente estivesse crescendo como pessoa. Dona Carmen, pode dar um recado para ele da minha parte? Claro. Diga que desejo que ele encontre a felicidade e que se torne o homem que sempre teve potencial para ser. E que não guarde o rancor. Ela sorriu com os olhos marejados. Ele vai ficar emocionado em saber disso. Caminhei para casa naquele dia pensando sobre perdão. Não o tipo de perdão que as pessoas esperam que você dê, porque é a coisa certa a fazer. Mas o perdão genuíno que vem quando você entende que a raiva machuca mais você do que a pessoa que te feriu. Rafael me machucou profundamente, mas ele também me amou da forma limitada que conseguia na época. E principalmente, ele me deu a oportunidade de descobrir que sou capaz de amar sem perder minha identidade, de confiar sem ser ingênua, de ser vulnerável sem ser frágil. Essas são lições que vou carregar para sempre. Quanto a Lívia, bem, perdoar Lívia foi mais complexo, porque Rafael pelo menos sentiu alguma coisa genuína por mim em alguns momentos. Lívia, desde o primeiro dia, me via como uma ameaça a ser neutralizada. Mas perdoei ela também. Não porque ela merecesse, mas porque carregar raiva de alguém que claramente vive num inferno emocional próprio era só me contaminar com a toxicidade dela. Hoje entendo que pessoas como Lívia são produtos de suas próprias feridas não tratadas. Ela não acordava de manhã pensando, vou destruir a Marina hoje. Ela acordava de manhã sentindo-se inadequada, invisível, sem valor. E a única forma que conhecia de lidar com esses sentimentos era diminuindo outras pessoas. É triste. É destrutivo. Mas também é humano. Isso não justifica o que ela fez. Não remove minha responsabilidade de me proteger de pessoas assim. Mas me ajuda a entender que o comportamento dela nunca foi sobre mim. Foi sempre sobre ela. E essa compreensão foi fundamental para a minha cura completa. Porque quando você entende que os ataques dos outros são reflexos das próprias feridas deles, para de personalizar. Para de se perguntar, o que há de errado comigo que faz as pessoas me tratarem assim? E começa a se perguntar, o que há de errado com elas que as faz tratar alguém assim? É uma mudança de perspectiva que muda tudo. Hoje, quando alguém me trata mal, minha primeira reação não é mais me questionar. É sentir pena da dor que essa pessoa deve estar carregando para precisar descarregar em outros. E então me afastar, porque compreender não significa aceitar. Essa história que contei para vocês aconteceu há 3 anos, mas parece uma vida inteira. Porque em muitos aspectos foi. A Marina que entrou naquele escritório em setembro de 2021 morreu naquela noite quando descobri a verdade sobre Lívia e Rafael. E da morte dela, nasceu alguém infinitamente mais forte. Alguém que sabe seu valor e não negocia por menos. Alguém que reconhece manipulação emocional a quilômetros de distância. Alguém que atrai pessoas genuínas porque também se tornou genuína. Alguém que não tem medo de estar sozinha, porque aprendeu que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Alguém que usa sua experiência para ajudar outros, em vez de apenas lamentar o que passou. Essa pessoa que me tornei não existiria se não tivesse passado por tudo o que passei. E por isso, estranhamente, sou grata. Grata pela dor que me ensinou sobre prazer real. Grata pelas mentiras que me ensinaram sobre verdade. Grata pelas pessoas falsas que me ensinaram sobre autenticidade.
E principalmente, grata por ter descoberto que sou muito mais forte, mais resiliente e mais valiosa do que qualquer pessoa que tentou me convencer do contrário. Se você chegou até aqui nesta história, sei que alguma parte dela ressoou com você. Talvez você tenha vivido algo parecido. Talvez esteja vivendo algo parecido agora. Talvez conheça alguém que precisa ouvir isso. Se for esse o caso, quero que saiba: você não está sozinho. Você não está louco. E você definitivamente não está exagerando. Confie na sua intuição. Ela é mais sábia do que qualquer conselho que alguém possa te dar. Valorize pessoas que torcem genuinamente por você. Elas são raras, mas existem. E, principalmente, nunca se diminua para fazer outros se sentirem maiores. O mundo precisa da sua luz, da sua força, da sua autenticidade. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Antes de terminar, quero fazer um pedido para vocês que me acompanharam até aqui. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se ajudou vocês a enxergar algo em suas próprias vidas, ou se simplesmente acham que outras pessoas precisam ouvir isso, se inscrevam no canal. Deixem um comentário contando o que acharam, compartilhando suas próprias reflexões, ou simplesmente dizendo de que cidade estão ouvindo. Adoro saber que essas histórias estão chegando em pessoas de todo o Brasil e até do exterior. E se vocês conhecem alguém que precisa ouvir uma história sobre reconstrução, sobre descobrir a própria força, sobre aprender a se valorizar, compartilhem esse vídeo. Às vezes uma história como essa chega na hora exata em que alguém precisa ouvir que merece mais do que está aceitando. Minha jornada de volta para mim mesma está longe de terminar. Todo dia aprendo algo novo sobre limites, sobre relacionamentos, sobre ser autêntica num mundo que às vezes recompensa a falsidade. Mas uma coisa é certa: nunca mais serei a mulher que aceita migalhas emocionais achando que é um banquete. Nunca mais serei a mulher que questiona sua própria sanidade porque outros estão gaslighting ela. Nunca mais serei a mulher que se diminui para fazer outros se sentirem confortáveis com sua mediocridade. Eu sei quem sou. Eu sei o que valho. E não vou deixar ninguém me convencer do contrário. Essa é minha história. Uma história sobre traição que se transformou em libertação. Sobre manipulação que se transformou em sabedoria. Sobre quase perder tudo para descobrir que já tinha tudo dentro de mim desde o início. E vocês? Que histórias carregam? Que lições aprenderam? Que forças descobriram quando achavam que não tinham mais nenhuma? Compartilhem comigo nos comentários. Eu leio todos, e acreditem, cada história me lembra porque vale a pena ser vulnerável, porque vale a pena ser honesta, porque vale a pena usar nossa experiência para iluminar o caminho de outras pessoas. Porque, no final das contas, não somos as coisas ruins que aconteceram conosco. Somos o que escolhemos fazer com essas experiências. Eu escolhi me fortalecer. Eu escolhi crescer. Eu escolhi me tornar alguém que admiro. E essa escolha fez toda a diferença. Até a próxima história, pessoal. E lembrem-se, vocês merecem pessoas que torcem por vocês de verdade. Não aceitem menos.